Enquanto por vezes jogadores medianos apresentam na sua carreira um palmarés invejável, a Primeira Liga já viu passar nomes de enorme qualidade que, por ironia do destino ou circunstâncias adversas, nunca conseguiram levantar o troféu de campeão nacional. Neste vídeo vamos olhar para 10 grandes talentos que brilharam na Liga Portuguesa sem nunca a conseguir conquistar como campeões. Entre nomes históricos, ícones esquecidos e figuras que mereciam outro destino, seguem-se 10 lendas do futebol português que não ganharam o campeonato. Número 10. Paulo Sousa. Paulo Ferreira Sousa teve uma carreira marcante no futebol português com especial destaque para a sua ligação ao Boa Vista, onde se afirmou como figura incontornável. Estreou-se pelo clube achadrezado na temporada de 90-91 e durante a década viria a tornar-se uma estrela do clube, onde assumiria ainda a braçadeira de capitão. Jogava preferencialmente como lateral direito, posição onde se notabilizou como um dos melhores do país, e durante os anos 90 foi peça-chave em várias campanhas de sucesso do Boa Vista. Ao longo das 10 épocas de preto e branco, Paulo Sousa realizou mais de 300 jogos oficiais pelo clube, tornando-se o segundo jogador mais utilizado da história dos achadrezados. Conquistou 2 taças de Portugal, 2 supertaças e foi ainda titular em campanhas europeias do clube, incluindo jogos da Liga dos Campeões, onde defrontou algumas das melhores equipas da Europa. A sua liderança em campo foi reconhecida ao longo dos anos, tornando-se uma referência para os colegas, muitos dos quais viriam a realizar a conquista histórica do campeonato em 2001. Curiosamente, Paulo Sousa viria a deixar Boa Vista no final da época de 99-2000, precisamente um ano antes desse histórico título de campeão nacional. Ainda assim, a sua carreira no futebol não foi esquecida entre os apaixonados do Boa Vista. Continuam a vê-lo como uma das maiores glórias da história do clube. Número 9. Custódio Pinto. Custódio Pinto foi uma das grandes figuras do Futebol Clube do Porto durante as décadas de 1960 e 1970. Nascido no Montijo em 1942, chegou ao clube azul e branco ainda muito jovem, rapidamente se afirmando como um dos médios mais talentosos da sua geração. Estreou-se pela equipa principal no início dos anos 60 e ao longo de mais de uma década tornou-se um dos pilares do meio-campo portista, conhecido pela sua técnica refinada, capacidade de passe e pela facilidade em aparecer em zonas de finalização. Somou mais de 240 jogos oficiais pelo Futebol Clube do Porto e marcou cerca de 80 golos, números notáveis para um médio da época. Durante o período em que representou o Futebol Clube do Porto, Custódio Pinto atravessou uma fase difícil da história do clube. Ainda assim, destacou-se pela consistência e pelo espírito competitivo que ajudaram a manter o Porto entre as principais forças do futebol português. O seu momento mais alto como a camisola azul e branca chegou em 1968, quando conquistou a Taça de Portugal, um troféu que simbolizou a perseverança de uma geração que manteve viva a mística portista em tempos menos gloriosos. A sua inteligência tática e o seu estilo de jogo elegante valeram-lhe a alcunha de cabecinha de ouro, sendo um médio criativo com leitura de jogo notável. Custódio Pinto foi um símbolo de lealdade e paixão pelo Futebol Clube do Porto, um dos primeiros grandes cérebros do meio-campo portista moderno e uma das figuras que ajudaram a manter viva a chama azul e branca em alguns dos seus anos mais desafiantes. Número 8. Ricardo Horta. Este lugar na lista é daqueles que vêm com um asterisco. Afinal, nada dá como certo que o médio ofensivo de 31 anos não possa ainda um dia vir a vencer a Liga Portuguesa. Ricardo Horta figura-se já como uma das maiores lendas da história do Braga, sendo o recordista de participações e golos pelos minhotos, com 10 épocas seguidas a representar o clube, mas sem nunca conquistar o tão desejado primeiro título de campeão nacional para os bracarenses. Circunstâncias à parte, este facto não se deveu com certeza à falta de contribuições decisivas do Mago de Almada, que já há 6 anos para cá registra sempre mais de 20 e por vezes mais de 30 participações de golo. O presidente António Salvador descreveu como o jogador mais importante da história do Braga, e com 3 troféus já vencidos durante a sua passagem, Horta mais que vincou o seu lugar nos livros como uma grande glória. E como demonstrou a última viagem europeia do Braga à Escócia, esta é uma glória que ainda tem muitas mais memórias para dar aos adeptos do Minho. Número 7. Pavão. A elegância em campo e a criatividade de Pavão faziam dele, ao lado de Custódio Pinto e António Oliveira, um dos 3 génios do meio-campo das mal-logradas equipas do Porto dos anos 60 e início dos anos 70, destacando-se pela regularidade e pela maturidade com que jogava. Apesar da pouca idade, Pavão era visto como um dos jogadores mais promissores do futebol português e uma das grandes esperanças para o futuro do seu clube. Com o seu estilo discreto mas eficaz, conquistou adeptos e colegas que o viam como um verdadeiro exemplo de profissionalismo e humildade. Infelizmente, depois de mais de 200 jogos de camisola azul e branca, a sua vida e carreira foram tragicamente interrompidas, a 13 de dezembro de 1973. Aos 26 anos, ao minuto 13 de um jogo para a 13ª jornada do campeonato entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Setúbal, Pavão caiu subitamente em campo, vítima de uma paragem cardíaca, deixando o estádio das Jantas mergulhado em silêncio e comoção. O acontecimento marcou profundamente o futebol português, sendo lembrado junto com ocorrências semelhantes como um dos episódios mais tristes da história do desporto nacional. Apesar de tudo, a memória de Pavão permanece viva entre os adeptos portistas. O Futebol Clube do Porto homenageou-o várias vezes ao longo das décadas, lembrando-o como um símbolo de entrega e paixão pelo clube. Número 6. Rui Patrício. Durante mais de uma década, Rui Patrício foi o último reduto do Sporting e o guarda-redes mais icónico da história recente do clube, com defesas memoráveis em jogos decisivos, pelos Leões e de forma inesquecível na seleção nacional. Apesar de vários
campeonatos de excelência, em Portugal nunca conseguiu ser campeão, saindo de Alvalade com 2 taças de Portugal e 2 supertaças no seu currículo. Patrício fica ainda para a história do clube como um dos protagonistas da crise de 2018 no Sporting, liderando as manifestações de desagrado dos jogadores em relação ao presidente Bruno de Carvalho e acabando por ser o primeiro de 9 futebolistas que apresentaram a rescisão unilateral do seu contrato com o Sporting na sequência do ataque à academia. Tivesse o destino determinado a sua permanência no Sporting até ao final da sua carreira, teria com certeza feito parte das equipas de Rubén Amorim que viriam a quebrar o jejum na década seguinte. Mas pior que isso, o Rui Patrício ficou apenas a 8 jogos de ultrapassar Hilário para se tornar recordista de exibições de leão ao peito. Uma verdadeira lenda do futebol português que apenas peca pela sua falta do grande troféu. Número 5. Teófilo Cubillas. Teófilo Juan El Nene Cubillas é considerado um dos maiores jogadores estrangeiros a vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. Chegou ao clube em janeiro de 1974, com grande aclamação internacional depois de já ter brilhado no Mundial no México em 1970 e ter sido referenciado por Pelé como um dos seus potenciais sucessores. O Futebol Clube do Porto carregou no entusiasmo e fez um grande esforço financeiro para contratá-lo, mobilizando os sócios para pagar cotas extra que ajudaram a cobrir o valor da sua transferência. Durante as suas 3 temporadas no Porto, Cubillas apoderou-se da camisola número 10, ergueu-se como capitão e tornou-se rapidamente um ídolo que rivalizava com Yazal e Nené em popularidade na altura. Com 65 golos em 108 jogos oficiais, mostrou uma impressionante capacidade ofensiva e um instinto goleador que lhe permitiu desequilibrar jogos importantes, especialmente no campeonato 75-76, em que apontou 36 golos pelos azuis e brancos. Apesar de brilhar individualmente a nível nacional e pela seleção do Peru e ser largamente amado pelos seus adeptos, o seu tempo no Porto coincidiu com uma fase em que o clube ainda não conseguia ganhar o campeonato. Não obstante, Cubillas levou os azuis e brancos ao destaque internacional e marcou um ponto de viragem sem nunca conquistar o título máximo nacional. Ainda hoje é visto como um dos melhores estrangeiros que passaram pelo futebol português, pela elegância, pela visão, pela capacidade técnica e pela importância emocional que ganhou para os adeptos portistas. O seu talento e carisma fazem dele uma das grandes referências da Liga Portuguesa dos anos 70. Número 4. Matateu. Antes do surgimento de Eusébio, Matateu foi um dos primeiros grandes nomes africanos a brilhar no futebol português. Chegou ao Belenenses em 1951, vindo do Ferroviário de Lourenço Marques, e rapidamente se destacou como a pérola negra dos Azuis de Belém, pela sua impressionante combinação de força física, velocidade e técnica. Com finalização e faro de golo destacados, tornou-se um dos avançados mais temidos da sua geração. Durante mais de uma década ao serviço do Belenenses, a oitava maravilha marcou mais de 200 golos, e foi 2 vezes melhor marcador do campeonato nacional. Representou o clube em mais de 250 partidas, sendo fundamental em várias campanhas, e a sua regularidade coloca-o entre os maiores goleadores da história do futebol português. Foi o primeiro jogador africano a afirmar-se plenamente na equipa das Quinas com 13 golos em 27 jogos pela seleção nacional. Em 1956 teve a poucos minutos de se sagrar campeão nacional e conquistar o segundo título do Belenenses, mas um golo ao último minuto acabou por lhe levar o título para o Estádio da Luz. Ainda assim, Matateu é lembrado como uma lenda do Belenenses e um símbolo de classe e humildade, cuja memória ultrapassou as fronteiras do seu tempo. Número 3. Balakov. Krasimir Balakov chegou ao Sporting em 91. Vem no meio do primeiro grande jejum dos Leões. Foi desde 1982 até ao virar do milénio. Desde os primeiros jogos, o búlgaro encantou os adeptos leoninos pelo apuramento da sua técnica, criatividade e visão de jogo superior, sendo um médio ofensivo capaz de ditar o ritmo de cada partida, liderar e resolver jogos com um passe preciso ou um remate potente. Uma das figuras incontornáveis da seleção da Bulgária, que chegou às meias finais do Mundial de 94, Balakov foi também o motor criativo do meio-campo sportinguista. Apesar de não ter conquistado o campeonato e ostentar apenas uma taça de Portugal como troféus do seu tempo no país, foi sempre um dos jogadores mais consistentes e respeitados, tanto no plantel leonino como a nível nacional. Para a história ficam grandes momentos, como o chapéu no antigo Estádio da Luz, o golo mágico no Bonfim em que fintou meia equipa incluindo o guarda-redes, ou os 5 golos só num jogo frente ao Lourosa na Taça de Portugal. Mas para Balakov faltou o maior de todos, a conquista do tão distante campeonato. O Leão da Bulgária fica assim marcado pela sua lealdade e pelo futebol elegante que praticava, sendo um dos estrangeiros mais acarinhados da história do clube, e continuando a ser recordado pelos sportinguistas como um verdadeiro maestro. Número 2. Prudhomme. Michel Prudhomme chegou ao Benfica em 1994, depois de uma carreira de sucesso no Standard Liège e no Mechelen da Bélgica, e uma prestação icónica no Mundial de 94 que lhe mereceu o prémio de melhor guarda-redes do torneio e imensa atenção internacional. A sua contratação despertou por isso grande interesse, sendo o guarda-redes belga já considerado um dos melhores do mundo, desde o primeiro jogo de águia ao peito, que mostrou reflexos sobre-humanos e uma calma impressionante entre os postos, algo que o Benfica necessitava extremamente, dada a falta de coesão defensiva das equipas dos chamados tempos do Vietnã benfiquista. Durante 5
5 temporadas tornou-se um dos jogadores mais admirados do plantel. As suas exibições de gala na Liga Portuguesa e especialmente nas competições europeias renderam-lhe enorme respeito após uma eliminatória icónica contra a Fiorentina de Rui Costa e Batistuta. Em 1996 conquistou a Taça de Portugal, aquele que seria o seu único troféu na baliza encarnada. Perdomo foi também um exemplo de profissionalismo e dedicação ao longo da sua passagem por Lisboa. Mesmo em fases menos favoráveis do seu clube, manteve sempre um nível de espírito competitivo notável e uma capacidade incrível de salvar o Benfica em jogos cruciais. Não foi pela falta do título nacional. Quando terminou a carreira, o Benfica deixou de o honrar como uma verdadeira lenda, sendo ainda hoje lembrado como um dos maiores guarda-redes da história do clube. Menções honrosas. A lista de craques que nunca levantaram o troféu da Liga Portuguesa é maior do que se pensaria inicialmente. Só no Sporting, a mesma adensas e de que maneira, incluindo nomes como Anderson Polga, campeão do mundo pelo Brasil, e outras grandes exportações da Liga, tal como Jorge Cadete, Nani e Bruno Fernandes, que brilharam em Alvalade durante vários anos sem se sagrarem campeões. Já para não mencionar outros matadores como o Bas Dost, Slimani ou Ricky van Volswinkel. Em períodos difíceis dos outros dois grandes ficaram por coroar Jorge Calado e Tiago pelo Benfica, bem como Jorge Andrade e Barrigana pelo Futebol Clube do Porto. A lista estende-se ainda a ídolos dos demais clubes históricos portugueses que, por lealdade ou circunstâncias adversas, nunca deram o salto para um grande capaz de desafiar pelo título. No Belenenses temos casos como José Pereira, Vicente Lucas, Mourinho Félix, Vítor Godinho e Alfredo Quaresma. No Vitória de Setúbal, José Maria, Jacinto João, José Mendes, Rachid Aquini e Meion. No Braga, Barroso, Castanheira, Vender e Mossoró. No Boa Vista, Mário João, Manuel Barbosa, Rui Casaca, Jaime Alves, Alfredo e Queiró. No Vitória de Guimarães, Daniel Barreto, Edmur, Oswaldinho, Tito, José Abreu, Jesus e Nedinga. Na Académica, Bentes, Augusto Rocha, Vasco Gervásio, Vítor Campos, Manuel António e Pedro Roma. E com isso sobram apenas para mencionar Henrique Ben David do Atlético CP, Picho Soares do Covilhã, Tarantini no Rio Ave, Hassan Neider no Farense e Fari Faé no Beira-Mar. Número 1. Luís Figo. Nascido em Almada, o homem que viria a vencer a Bola de Ouro e a tornar-se o grande jogador português da sua geração foi formado na Academia do Sporting, onde começou a jogar ainda em idade infantil. A sua evolução foi meteórica. Estreou-se na equipa principal em 1989, com apenas 16 anos, mas demorou 2 anos e o Campeonato Mundial de Sub-19 para conquistar a titularidade, tornando-se, entretanto, num dos jovens mais promissores do futebol português. Entre 1991 e 1995, Figo viveu talvez o tempo com menos glamour da sua brilhante carreira. Com mais de 130 jogos, destacou-se pela capacidade de drible e pelas assistências decisivas, qualidades que um dia o viriam a destacar como o talentoso extremo que iria dominar o futebol espanhol. Ainda assim, com a camisola verde e branca, conquistou, tal como o Valakov, apenas a Taça de Portugal em 95, para se despedir dos Leões com o primeiro e último título nacional da sua carreira sénior. Figo representava a nova geração do Sporting, formada na academia e pronta para brilhar internacionalmente ao mais alto nível. A sua saída para Barcelona, no verão de 95, marcou o início de uma carreira lendária lá fora e de uma nova era de exportação do talento futebolístico nacional. Mas o seu legado em Alvalade continua a ser lembrado como o derradeiro ponto de partida de uma lenda da Liga Portuguesa, que apesar de não ter sido campeão nacional, se viria a tornar um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.